Este vídeo pertence à série sobre dívida pública. Nele abordaremos as consequências de uma moratória, ou seja, o que acontece quando o governante resolve não pagar a dívida. Simplifica, Fará, o canal das animações curtas com linguagem simples sobre conceitos de finanças públicas e privadas. Eu sou a Lu, locutor oficial aqui do canal, e o conteúdo e edição são do Jorge Fará, o @JeffFará no Twitter. Nesta série sobre dívida pública, já vimos as razões que levam um governo a se endividar. Na prática, observamos que os governos se endividam cada vez mais para conseguir fazer frente aos seus projetos e viabilizar ações públicas. Como consequência, os juros acabam pesando no orçamento público e dificultando investimentos sociais. Assim, os atores políticos acabam fazendo discursos por moratória. Mas o que pode acontecer se a dívida pública não for paga? Por estarmos em um sistema capitalista, o sistema favorece o capital. As leis, entre elas a de responsabilidade fiscal, são feitas para proteger os credores, punindo quem não honra com as obrigações decorrentes do endividamento. Além disso, as instituições financeiras públicas e privadas desenvolveram modelos sofisticados para avaliação da situação fiscal e financeira dos entes públicos, bem como mecanismos de governança e de compliance para orientar o processo decisório quanto à concessão de empréstimos e financiamentos. Dentro desse contexto, tornaram-se valores muito importantes para a segurança jurídica e financeira do sistema, o respeito aos contratos e a adimplência aos compromissos financeiros. Assim, a inadimplência da dívida pública, mesmo em tempos de crise ou de modo parcial contra uma única instituição ou contrato, é encarada como uma ruptura com o mercado financeiro. Com isso, o ente público sofre uma série de sanções, dificultando a obtenção de novos recursos, o que se revela bastante perverso para toda a sociedade com efeitos de longo prazo. Os mecanismos usados como sanção aos entes públicos inadimplentes são de ordem legal, administrativa e contratual. Vejamos. Cobrança de juros e acréscimo moratórios. A penalidade mais óbvia é que pagamentos de dívida não efetuados terão acréscimo de juros de mora e multa pelo inadimplemento. Acionamento de garantias. Os contratos de financiamento possuem garantias aos credores que são acionadas em caso de descumprimento de obrigações. Caso o governo não pague a dívida, o banco credor pode bloquear receitas previstas em contratos. Ou seja, ao não pagar a dívida, recursos serão sequestrados e o ente público deixará de contar com essas receitas e, na prática, acabará pagando a dívida por um valor ainda mais alto, pois haverá acréscimo de multa e juros moratórios. Vencimento antecipado de contratos. Outra cláusula comum em contratos de empréstimos é a possibilidade do credor declarar todas as dívidas que mantém com o ente público como estando vencidas no momento do inadimplemento de um contrato específico, o que significa que a dívida inteira será imediatamente exigida, por meio do acionamento das garantias contratuais. Então, ao invés de cobrar a parcela em atraso, o credor pode cobrar todo o saldo devedor. Suspensão de desembolsos por parte de qualquer banco. Nos contratos de dívida pública, especialmente os que financiam obras e investimentos, é comum que os desembolsos sejam feitos em etapas. Com a ocorrência do não pagamento, esses novos repasses financeiros para o ente público ficam imediatamente suspensos. Não apenas o do banco que deixou de receber, mas todo o sistema se fecha. Nenhum recurso de qualquer contrato com qualquer instituição é repassado ao ente inadimplente. Vedação: qualquer nova operação de crédito. Ao não pagar uma dívida, o ente público não consegue mais recursos do sistema financeiro, nem mesmo de bancos internacionais. Impedimento de recebimento de transferências voluntárias. Passados 30 dias de débito de uma dívida pública, um ente subnacional é inscrito no cadastro de inadimplentes da União e fica impedido de receber repasses não obrigatórios do governo federal. Inviabilização de projetos financeiros. Ao ficar inadimplente,
a classificação de risco do governo irá cair e o mesmo não terá acesso a qualquer tipo de financiamento de projetos como PPP, securitização e etc. Mesmo depois de retomar os pagamentos, a classificação de risco se manterá baixa e o preço por novos financiamentos será bastante elevado. Além dessas sanções ao governo, penalidades também podem ser imputadas aos entes públicos que deram causa ao inadimplemento. Ou seja, pagar pesados juros é duro e dificulta investimentos sociais. Porém, deixar de pagar a dívida pode ter consequências ainda piores. E por conta do acionamento de garantias, sequer costuma ter vantagem no caixa. O elevado preço das sanções da moratória vai além do mandato do governante que a decretou. Então, a decisão de se financiar por meio de terceiros é que precisa ser bastante criteriosa. Os cuidados devem ser tomados no momento de se contrair nova dívida, que precisa estar dentro do fluxo de caixa do ente público, igual ocorre conosco ou com uma empresa. Este foi mais um vídeo de finanças públicas do canal. Gostou? Peço seu like. Ajude-nos compartilhando os links em suas redes sociais. Comente, inscreva-se aqui e acione as notificações. Simplifica fará conhecimento gratuito de finança pública e privada em vídeos animados.